Jesus, hoje mais um culto de estudo da Bíblia. E vamos imediatamente já abrindo aí em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Segunda carta do apóstolo Paulo ao pregador Timóteo. Capítulo 3, verso 16. Aqui está a definição da palavra do que nós vamos estudar hoje no nome de Jesus. Amém? Amém. Comigo? Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia, nós já sabemos, é a revelação de Deus, é a revelação especial, porque existem duas revelações. Uma é a revelação natural, a gente pode contemplar Deus olhando para quê? Para aquilo que Deus criou. Basta nós olharmos para nós mesmos e está ali a assinatura de Deus. Não tem como, meu irmão. Foi o acaso que nos trouxe aqui. Brincadeira, né? É até loucura falar um negócio desse. Beira a insanidade. Nós somos criaturas de Deus. Então nós podemos ver Deus ao olhar para as coisas criadas, mas nós não podemos entender a vontade de Deus tão somente vendo o seu imenso poder. Para entender a vontade de Deus, nós temos que ir além, nós temos que ir mais fundo, nós temos que procurar saber a vontade de Deus, nós temos que nos esforçar para saber a vontade de Deus. E para isso Deus nos deu a Escritura. Amém? O que nós hoje chamamos de Bíblia, mas que no passado era designada como Escritura. Amém? Então hoje nós vamos falar como que as Escrituras foram compostas. Olha que maravilha, hein? Então nós não vamos aqui usar a Bíblia como a nossa fonte primária. Não. Agora a Bíblia vai ser o nosso objeto de estudo. Amém? Sabe qual que é a diferença? Uma coisa é eu estudar lendo a Bíblia, outra coisa é eu estudar o entorno da Bíblia para entender a própria Bíblia. Amém? Então hoje nós não vamos ler versículos, hoje nós vamos falar de história. Amém? Com base nessa palavra, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que nos diz que o quê? Que a Bíblia, ela é o livro que foi inspirado pelo Espírito Santo. Amém? E então nós vamos saber como é que o Espírito Santo construiu a Bíblia. Amém? Esse é o tema de hoje. Tá bom? Em nome de Jesus? Quem está aí animado para saber sobre isso? Eu estou, em nome de Jesus. Estou adorando aqui preparar essa palavra. Amém? Então vamos lá. Bom, primeiro, Bíblia significa, aqui fazendo a corruptela do original, biblos, livros. Amém? Ou a gente também pode chamar de biblioteca. Quando as pessoas inspiradas pelo Espírito Santo escreveram os diversos livros que a compõem, eles sabiam que estavam fazendo algo sobrenatural, mas muitas vezes não sabiam exatamente o produto final daquilo que eles estavam fazendo. Ou seja, quando, por exemplo, Jeremias escreveu, ele não sabia que o rolo dele, que na época se escrevia, em rolo, pergaminhos, ele não sabia que o rolo dele seria colocado numa prateleira depois de Isaías. Ele não sabia disso. Amém? Ele sabia que ele tinha que escrever. Por que eu estou citando Jeremias? Porque Jeremias é um dos autores que diz que Deus mandou ele escrever. Amém? Nem todos falaram isso, mas ele disse: Deus me mandou escrever. E quando ele escreveu, ele não sabia exatamente aonde que o que ele estava escrevendo ia dar, no que aquilo ia resultar. Amém? Mas ele sabia que o Espírito Santo tinha uma missão e que ele tinha que cumprir. Amém? Então a Bíblia, meu irmão, minha irmã, ela é um fenômeno sobrenatural, que nem aqueles que a construíram, digo humanamente, sabiam que exatamente o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que era a vontade de Deus, eles sabiam que tinha um propósito, mas o que aquilo ia gerar, meu irmão, eles não sabiam. Hoje nós temos um produto final, que foi construído, olha só, a Bíblia
Bíblia ela foi composta, ela foi elaborada por não menos do que 1500 anos. Aproximadamente 1500 anos levou para a Bíblia ser o que nós temos na nossa mão hoje. Olha só, 1500 anos. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 500 anos. São 3 histórias completas do Brasil. Dá para imaginar um negócio desse? Tem coisa parecida no mundo? Existem outras religiões aí no mundo que têm suas escrituras. Nenhuma se compara a essa. A sua composição por si só já dá o que o testemunho de que ela é sobrenatural. Porque não é crível imaginar que um livro coerente do início ao fim, que passa por mais de 1 milênio, amém? Que relata histórias de regiões muito diferentes, muito diversas, que é escrito por idiomas diferentes, que eu vou falar aqui no culto para frente, qual o idioma que foi usado para escrever a Bíblia. Nós vamos ver que é mais de um, e que ao final daria origem a isso, que se você olhar de capa a capa, meu irmão, é uma história só, que tem um roteiro claro, que tem início, meio e fim, que tem um assunto muito evidente e que não tem nenhuma incoerência interna. Só isso, meu irmão. Eu desligo o microfone, apago e vamos embora. Já está provado, é sobrenatural. Amém? Mas o que eu quero hoje trazer para os irmãos é como que esse ato sobrenatural de Deus foi realizado na história. Como que isso aconteceu ao longo do tempo? Como que nós percorremos esses 1500 anos de composição da Bíblia? O primeiro texto, nós sabemos, ele foi escrito por Moisés, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, ou seja, 3.500 anos atrás. De Moisés ao último texto escrito, que foi o de Malaquias, já depois do exílio babilônico, que a gente sabe que foi no século 6, provavelmente foi escrito ali por volta do século 5 e concluiu o Antigo Testamento. E depois, quando Jesus veio, já no século 1, a Bíblia continuou sendo escrita até o final, até o último ano do século 1, pelo que sabemos. Entramos no século 2 com todos os livros escritos. Amém? Mas não foi muito fácil estabelecer o que a gente chama de cânon. O que significa cânon? Essa é a palavra-chave de hoje. Cânon significa medida. É uma palavra grega que significa medida ou regra. Amém? Por quê? Por que não foi fácil estabelecer o cânon bíblico? Exatamente esses livros. Porque muitos outros livros também foram escritos na mesma época daqueles que nós reconhecemos como tendo a autoridade do Espírito Santo. Então havia toda aquela polêmica. Será que esse aqui foi inspirado? Será que aquele ali foi inspirado? Qual é o sinal da inspiração? Como é que eu sei qual é o livro realmente inspirado por Deus e qual foi o livro escrito por homens? Oi, a mão de Deus, a providência de Deus acompanha toda essa história, que Ele vai acertando tudo direitinho para a gente ter os livros que nós temos hoje. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar do Antigo Testamento, certo? A formação do cânon do Antigo Testamento. De Moisés, que é o autor do primeiro livro, Gênesis, dos 5 primeiros, que é o chamado Pentateuco, até Malaquias, nós tivemos aí mais ou menos, presta atenção, todos os textos praticamente foram escritos em hebraico, com exceção de alguns textos que foram em aramaico. Muitos desses textos eram os únicos textos que relatavam a fé do povo escolhido. Então, por algum tempo, foi até fácil saber quais eram os livros inspirados. Moisés, depois veio Josué, depois, provavelmente, quem escreveu os Juízes, Samuel, que também escreveu o 1º e 2º Samuel,
vieram os sacerdotes, que continuaram escrevendo os livros de Reis, Crônicas, amém? Depois vieram os profetas, que falavam em nome de Deus, e as suas profecias eram realizadas. Está vendo que vai ficando claro aqui uma marca do Espírito Santo, amém? Está certo? Está claro? Então o Antigo Testamento ele foi sendo escrito e foi sendo reconhecido como palavra inspirada na medida em que ele foi sendo construído. Mas olha que interessante, não se reunia esses livros no mesmo lugar. Você tinha o Jeremias ali, você tinha o Isaías lá, você tinha o Pentateuco. Geralmente o Pentateuco passava por todos, mas nem todos passavam por todos. Quando que o povo hebreu resolveu reunir tudo e dar um nome àquilo? No século 6, na época do exílio da Babilônia. Por que isso? Porque eles estavam com medo de perder a mensagem. Amém? Então eles pegaram e falaram assim: ó, me dá aqui o Isaías, me dá aqui o Jeremias, me dá aqui o Malaquias, me dá aqui o Jonas, me dá aqui o livro de Reis, me dá aqui, ó, esse aqui não precisa não, esse aqui não é inspirado, porque vocês vão ver que a Bíblia ela cita livros da época que eram conhecidos pelo povo, mas que não foram incluídos na Bíblia. Por exemplo, os relatos dos reis de Israel, dos reis de Judá, que a própria Bíblia fala. As outras histórias do rei tal está escrito no livro da história dos reis de Judá. Esse livro não chegou até nós, porque não era inspirado. Então só vieram aqui reunir todos os que eram considerados inspirados por Deus na época do exílio da Babilônia. Por quê? Porque os judeus naquele momento estavam com medo de quê? Eles estavam exilados, estavam expulsos da terra deles, de perder o quê? De perder esse contato com Deus. Eles não tinham mais Jerusalém, eles não tinham mais o templo, mas eles queriam continuar tendo comunhão com Deus. Então o que eles falaram? Agora nós temos que priorizar, não é mais o templo, não é mais Jerusalém, não é mais o nosso país. Agora nós temos que dar importância para a mensagem que Deus mandou escrever. Por quê? Porque essa mensagem vai poder me acompanhar por onde eu for, independente de onde eu estiver. A mensagem de Deus estará comigo, amém? Olha que lindo, meu irmão. Quando Moisés recebeu a palavra, ele não sabia desse propósito. Quando Jeremias escreveu, ele não sabia desse propósito. Quando Isaías escreveu, ele não sabia desse propósito. Isaías e Jeremias tinham templo, tinha Jerusalém. Eles falaram: o povo vai ser cultuado a Deus, por quê? Porque sempre terá um sacerdote de Arão para contar a história. Não era comum os povos daquela época escreverem. Não era. Os judeus fizeram um negócio que os outros não costumavam fazer. Inclusive desenvolveram um idioma escrito. Nem todos os povos desenvolveram idiomas escritos. Olha que coisa sobrenatural. Então, quando o povo foi exilado, eles resolveram então juntar tudo e criar um negócio chamado Tanakh. Tanakh é o que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento. Amém? É ali que surge o Antigo Testamento, que para os judeus é o seu livro santo do início ao fim. Para nós, hoje sabemos, é o prólogo da mensagem, a introdução da mensagem, porque o melhor ainda haveria de vir, e o sentido de tudo que tinha sido escrito haveria de vir com Cristo. Amém? Amém? Está claro, meus irmãos, ou não? Então eles reúnem aqueles rolos, era tudo escrito em rolo, reúnem aqueles rolos e formam a Tanakh. A Tanakh ela é formada por 3 conjuntos de rolos, pergaminhos. Falo pergaminho por quê? Porque a Tanakh original ela não tinha essa costura aqui, né? Eram rolos, né? Escritos à mão. Primeiro grupo é a Torá, Pentateuco, os primeiros 5 livros. O segundo são os Nevim, que são os profetas, e o terceiro são os Ketuvim, que são os escritos. Esses 3 conjuntos formam, tanto é que a Bíblia hebraica ela tem uma ordem diferente da nossa. Os livros não estão dispostos nessa ordem que a gente tem, porque a nossa classificação é diferente. Nós já vimos isso aqui, não é? Como é que é a nossa classificação? A nossa classificação não é Ketuvim, Pentateuco, não. É 5 primeiros livros, né? Que é a Torá, os livros de Moisés, depois vem os livros históricos, depois vem os sapienciais, né? Não é isso? E poemas. Depois vem então, primeiro Torá, depois históricos,
depois sapienciais e poesia, depois profetas maiores e profetas menores, não é assim? Essa é a nossa organização. A organização dos judeus não é assim. Os textos são iguaizinhos, mas a organização é diferente. Amém? É desse jeitinho aqui: Pentateuco, profetas e escritos. Amém? Quando eles voltam do exílio, alguns textos seriam redigidos ainda, como por exemplo Esdras e Neemias e o próprio Malaquias. Alguns livros ainda seriam incorporados, mas basicamente 90% do que o Antigo Testamento ficou pronto quando eles estavam no exílio babilônico, lá no século 6 a.C. A partir do século 3 em diante, 3 a.C., sempre quando você fala anticristo é decrescente, certo? 3 é mais antigo, 2 é menos antigo, 1 é menos antigo ainda, né? É igual menos e mais. Menos, quanto maior o número, né? Mais distante do zero, não é assim? Pensando que o zero é que é o nascimento de Jesus. 6 antes de Cristo é mais antigo, 3 antes de Cristo é mais recente, amém? 3 antes de Cristo, o Antigo Testamento já estava pronto. Quando Jesus veio ao mundo, o Antigo Testamento já tinha 300 anos. E ele fala, a palavra de Deus traz o termo com o qual o Tanakh era chamado: Escrituras. Amém? As Escrituras estavam prontas, o que a gente chama de Antigo Testamento. Está claro, meus irmãos, ou não? Século 3 a.C. E nós temos hoje uma evidência arqueológica incontestável, que são os pergaminhos do Mar Morto, que é uma comunidade que vivia isolada, que preservou a Tanakh inteirinha, está lá, hein? Todinha. Acho que só não tem o livro de Ruth. Todos os outros estão lá. Foi preservado. Quanto que esse povo viveu em Qumran, que é onde acharam os pergaminhos? 1 antes de Cristo. Amém? Então a Bíblia já estava pronta, o Antigo Testamento estava pronto. 3 antes de Cristo ela estava prontinho, do jeito que nós lemos hoje, igualzinho, só que óbvio em hebraico. Hebraico um pedacinho aramaico. Meu irmão, minha irmã, por que eu estou chamando tanta atenção para o Antigo Testamento? Se você pegar, por exemplo, a Bíblia católica, você vai ver que tem acréscimo de alguns livros. Já perceberam? Você sabe disso? Tobias, Judite, tem Macabeus, segundo Macabeus. Tem uns livros lá que não tem aqui. Sabia disso? Depois você pega a Bíblia católica e for ler, você vai ver que tem outros livros no Antigo Testamento. O Novo Testamento é igualzinho, mas no Antigo Testamento não. No Antigo Testamento tem uma diferença, tem alguns livros a mais. Por que isso? Porque os católicos colocaram nas escrituras deles, por isso que a gente tem que ter cuidado com a Bíblia que a gente compra, sabendo qual que é o ramo, porque, como eu disse, não se escrevia somente escritura inspirada, tinha muito texto sendo escrito, e alguns inclusive falando de Deus, das experiências do povo hebraico, etc. Mas presta atenção, todos esses escritos vêm depois do século 3, século 4, 3, 2, 1. Macabeus, por exemplo, é uma fonte rica para a gente saber a história intertestamentária, ou seja, quando Malaquias se cala e João Batista se manifesta, 400 anos Deus não fala, não é isso? Macabeus conta o que acontece nesse período. Os católicos resolveram integrar esses livros que os judeus não reconhecem como escritura. Eles resolveram colocar. E para fazer justiça, eu não sei se são todos os padres, mas dentro das minhas pesquisas, eu vi que os padres reconhecem que esses livros não são inspirados. Eu vi padre falando isso, eu reconheço que o Macabeus não foi inspirado. Mas por que está na Bíblia? Não, porque ajuda a gente a construir a ética cristã, tem um propósito histórico, então faz toda uma justificativa. Mas meu irmão, minha irmã, não é devidamente inspirado. Tá certo? Está precisando vigiar. Eu não posso ler Macabeus. Pode ler Macabeus, mas não vamos nos confundir. Macabeus é um livro de história. Ele é o Espírito, por exemplo, vai te contar como é que os fariseus, amém? Como é que esses fariseus que Jesus ali brigaram, os saduceus que Jesus discutia com ele. Macabeus vai contar como é que eles apareceram. Mas é livro de história, não é livro inspirado, não é livro que a gente lê versículo no culto e ora a Deus
buscando a mensagem que Ele quer nos transmitir. Amém? Aumenta a nossa cultura, mas a espiritualidade está naqueles que foram definidos pelo Espírito Santo. Amém? Está claro? Um dos critérios, inclusive, que eles usaram é que só seria escritura os que fossem escritos em hebraico ou no máximo em aramaico. E, por exemplo, Macabeus foi escrito em grego. Depois eu explico para vocês, irmão, mas lembra aqueles impérios que eu falei que se sucederam no domínio da região? Quer dizer, os assírios, babilônicos, persas, depois vem os gregos, depois vem os romanos. Até a época dos persas, a escritura divina já estava concluída. Quando os gregos chegam, já havia o silêncio profético, já era preparação para a vinda de Jesus. Está claro? Então, os livros gregos não são escritura. Macabeus não é escritura. Amém? Está claro, meus irmãos? Ficou confuso alguma coisa? Então, primeiro cânon, ou seja, primeira regra de fé, foi estabelecida pelo povo hebreu, que reuniu aqueles textos que vinham sendo escritos ao longo do tempo, no momento em que eles perceberam que eles estavam afastados de sua terra, que eles não tinham mais tempo, que a Arca da Aliança tinha sido destruída, e eles ficavam preocupados de perder a conexão com Deus. Então eles falaram: vamos reunir tudo que foi escrito, vamos juntar tudo, para que se a gente não voltar para a nossa terra, nós não vamos perder a conexão com Deus. Eu não tenho mais o lugar que eu vou orar, mas eu tenho agora a Escritura comigo. Amém? E aí vem o período das sinagogas, aí vem os rabinos e tal, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Amém? Está claro, meus irmãos? Amém? Antigo Testamento, ele é formado assim. Quando Jesus vem ao mundo, ele tinha em suas mãos o Antigo Testamento. Ele pega o rolo de Isaías, por exemplo, né, para falar de si. Ele cita as Escrituras toda hora. Lembra quando a gente falou de João, ele falou eu sou? Ele está citando o Pentateuco. Então Jesus usava, lembra que ele fala: nenhum tio será alterado, mas nenhuma palavra que foi dita por Deus pode ser adulterada. Ele fala isso? Ele está falando da Tanakh. Ele conhecia a Tanakh, sabia de cor a Tanakh. Aliás, Lucas explica que ele dava aula das Escrituras para os próprios professores. Lembra disso? Lucas conta quando Jesus se afasta da mãe. Lembra disso? Você lembra dessa parte? Vê lá, Lucas, primeiros capítulos, quando Jesus vai a Jerusalém e ele fica para trás e a mãe dele fica preocupada: mas cadê Jesus? Cadê Jesus? E ele estava lá no templo dando aula de quê? De Tanakh. Ele conhecia as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Jesus veio ao mundo, ascende aos céus e nasce a igreja. Quando que nasce a igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, derramado o Espírito Santo. Ali nasceu a igreja. E a igreja, ela usava a Tanakh. Ela usava a Tanakh. Tanto é que muitas vezes se fala que a palavra fala que João e Pedro ensinavam na porta da sinagoga a verdadeira interpretação das Escrituras. Eles estavam ensinando: tudo que a Escritura falava era Jesus. Vem cá, entende isso aqui. Amém? Depois Paulo fala também, né? Ele ia nas sinagogas ensinar, na sinagoga, no lugar que os judeus se reuniam para estudar a Tanakh. Ele ia lá e ensinava, tudo em cima do Antigo Testamento, também. E nesse período, quando a igreja foi se expandindo, né? Foi se criando ali, né, em cidades, diferentes lugares em que os cristãos se reuniam, foi nascendo a necessidade de se escrever para essas igrejas, para ajudar a instruí-las. Por quê? Porque os apóstolos não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, amém? Imagina, né? O irmão Jonas, no futuro aí, missionário, ele vai lá para Matias Barbosa e ensina. O povo, entendi, amém, glória a Deus. Ele vai embora. Será que não vai ter dúvida depois que ele sair de lá? Claro que vai, não é? Mas e nessa situação, o que o irmão Jonas nos ensina? Como o irmão Jonas nos ensinaria? Então aí o que os apóstolos começam a fazer? Escrever cartas. Amém? Para instruir as igrejas. Paulo vai escrever, na minha modesta opinião, a primeira dele é 1 Tessalonicenses. Tem aqueles que acham que a primeira carta é de Gálatas, aos Gálatas. Enfim, isso não tem problema. Ele vai e escreve a igreja de Tessalônica para instruir a igreja de Tessalônica. Amém?
Então o pessoal da igreja de Tessalônica fazia o que? Guardava aquela carta. Depois, quando passavam peregrinos ou recebia-se visita de outras igrejas, vinha lá o pessoal da igreja de Éfeso até Tessalônica, o pessoal de Corinto e até Tessalônica, o que os irmãos de Tessalônica faziam? Compartilhavam a carta. Fala, copia a carta de Paulo aqui, leva para vocês lá também, tem muita instrução aqui. E assim foi acontecendo. Paulo escreveu para Corinto, Paulo escreveu para Éfeso, Paulo escreveu lá para Colossos, Paulo escreveu, entendeu? Pedro também escreveu, João escreveu, e aquelas cartas começaram a circular. E aquelas cartas ajudavam as comunidades, a entender a mensagem de Jesus, 2, a aplicar a mensagem de Jesus, e 3, a interpretar. Está aqui. E aí eu destaco livros como Romanos, ensinar a interpretar o Antigo Testamento. Está claro, meus irmãos, ou não? Amém? Então aquelas cartas começaram a circular, começaram a ir nas mãos da igreja, até que começou-se a ter a preocupação de reuni-las. Falou, mas tem muita instrução aqui, meu irmão, minha irmã. A gente precisa que todas as igrejas tenham acesso a toda essa instrução. Então dá cá a carta de Corinto, dá cá a carta de Éfeso, dá cá a carta de Colossos. Vamos juntar tudo? Vamos fazer uma brochurinha para que as igrejas tenham essas cartas em mãos? Estão entendendo, meus irmãos? E aí vai nascendo uma coisa diferente, algo novo, algo que as igrejas aos poucos vão testemunhando, que dizem ao seu coração mensagens poderosas. Amém? Estão entendendo ou não? Então, essa coisa ela vai surtindo um efeito nas igrejas, empoderando essas igrejas, fazendo essas igrejas prosperar, de crescer, de ganhar fiel. E olha, tudo sob perseguição. Não demorou muito para que as pessoas entendessem que essas cartas, assim como a Tanakh, também eram divinamente inspiradas. Porque era absurdo. Quando um irmão ia lá, falava na sua pregação, no seu sermão, citava, as pessoas se sentiam, nossa, isso é para mim, isso está falando para mim, isso está falando do meu problema. Quem que escreveu isso? O Espírito Santo. Amém? Não era mais Paulo, não era mais Pedro, não era o Espírito Santo. Paralelamente a isso, também havia necessidade de saber sobre o que Jesus fez, não é isso? Ô meu irmão, se eu vivesse naquela época e me falasse desse tal Jesus, eu ia falar, por favor, me dá mais material sobre ele, que eu quero saber mais sobre ele. Não basta você falar 2 horas aqui para mim, não, eu quero mais, me dá mais. Amém? Então houve a encomenda da primeira. Hoje a gente sabe que o primeiro evangelho foi escrito, já falei isso, foi o de Marcos. Marcos passou por papel a pregação de de Pedro, que ele acompanhou Pedro, então ele pegou o que Pedro falou e escreveu. Praticamente o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, amém? Que é o que Pedro falava, ele foi escrever. Mateus, a gente sabe que era um colecionador de escritos sobre Jesus, então ele foi junto. Tanto é que Mateus não tem muita preocupação de ordem cronológica, ele quer falar para os judeus sobre Jesus. Já falei sobre isso aqui. Ele reúne material sobre Jesus para falar aos judeus. E Lucas tinha um tal do Teófilo, que pediu para ele, ou ele ofereceu, não sei, um relato bem completo sobre a trajetória de Jesus. Então ele fez toda uma investigação e escreveu. E João, provavelmente, ao ler os 3, percebeu que estava faltando algumas coisas, foi lá e escreveu o seu evangelho depois dos 3 prontos. E aí os 4 foram reunidos. Amém? Está entendendo? Amém. Então essas coisas, veja que coisa sobrenatural, né? Essas coisas vão acontecendo sem ninguém mandar. Não tem ninguém falando assim, vai lá, escreve aí, agora vamos falar então sobre a parte, vamos falar sobre a morte. Não tem isso. Tanto é que você não vê que as cartas elas são miscelâneas, tratam de vários assuntos. Você pega um pedaço. Como é que é no culto? Como é que a gente faz no culto? Abre aí, João capítulo 1,
verso 4. Agora abre aí, Apocalipse capítulo 6, verso 9. Agora abre aí. Por que, meu irmão? Porque o assunto ele está em tudo, está disperso. Porque não foi ninguém que foi lá, sabe, racionalmente falou, vamos fazer a introdução, agora vamos fazer aí, né, a contextualização, agora vamos falar da mensagem para os vivos, agora vamos falar da mensagem sobre a morte, agora vamos falar sobre o Apocalipse. É assim que está na Bíblia? Não. Você pega Tessalonicenses, está falando sobre ensino diário, cotidiano, sobre a morte. Você pega lá Romanos, está falando sobre o plano de Deus de salvação da humanidade, depois está falando que a gente tem que agir com amor. Não é isso? Então os assuntos estão todos misturados. Mas veja, meu irmão, minha irmã, isso é fantástico. Tudo coerente. Tudo coerente. Tudo harmonizado. Uma palavra dita numa carta aqui que se completa numa outra carta aqui. Uma palavra que é dita numa carta aqui que se completa numa carta lá na frente. Por quê? Porque havia pessoas escrevendo, mas por trás era um único autor, o Espírito Santo. Amém? Então, espontânea, isso que eu quero chamar a atenção, meu irmão, meu irmão. Hoje em dia, a gente tem tudo dentro de uma caixinha, né? Tipo o culto, como que ele funciona, está tudo claro para a gente. A igreja primitiva, ela estava aprendendo fazendo. A coisa foi se construindo de um jeito que não é humano, não tinha um manual de como vai ser o culto, não. E de repente esse negócio de carta, de evangelho, de Tanakh se misturou e foi dando o quê? A orientação das reuniões da igreja. E aí começa a vir uma nova preocupação. Lembra que eu falei lá que os judeus, num determinado momento histórico, falaram: vamos reunir tudo para a gente não perder? Aí começa a preocupação também dos cristãos. A gente precisa reunir essas cartas para todo mundo ter acesso. E aqui eu acrescento um problema que também ajudou a estimular a fazer isso. Porque, atenção, meu irmão e minha irmã, vigiem. Porque também heresias começaram a ser escritas e concorrer com as cartas dos apóstolos. Entendeu? Gente que no achismo começou a escrever e pior, começou a assinar como se fosse apóstolo. Então isso começou a criar uma confusão. Alguns irmãos até acabaram indo para caminhos muito. Igrejas inteiras se perderam por causa de ensinos equivocados, para dizer uma palavra mínima. Então havia também a necessidade, além de você ter a informação certa, você delimitar da informação errada. E aí que vem a palavra heresia. Tira heresia. Tudo que foi escrito que não for inspirado tem que sair, não pode entrar, tem que ficar fora. Amém? Está claro? Como é que a gente sabe dessa história toda? A gente vai olhando ao longo da história como que esse processo vai acontecendo. Por exemplo, olha só, a primeira menção que a gente tem de o que a gente vai chamar depois de Novo Testamento foi com Justino Mártir, que viveu entre o ano 100 e o ano 165. Num dos livros dele, ele escreve que havia circulando na igreja um negócio que ele chamou de Memória dos Apóstolos. E ele falava assim, né? Nas igrejas estão lendo a Memória dos Apóstolos junto com as profecias, o Antigo e o Novo Testamento. Ele fala isso, gente. Olha aqui, olha, vocês estão vendo o que eu estou falando? Ele nasceu no ano 100. João estava vivo. Ele nasceu no ano, João ainda estava vivo. Jesus tinha ascendido aos seus 70 anos antes. Isso historicamente é um dia. E ele fala: as igrejas estão lendo as memórias dos apóstolos junto com os profetas, se reuniram no domingo para ler a memória dos apóstolos. O que era a memória dos apóstolos? Era o Novo Testamento que estava nascendo. Amém? Aí depois tem um cara chamado Irineu de Lyon, que nasceu um pouquinho depois, 130, e viveu até 202, que ele cita que a igreja se reuniu domingo para ler os 4 evangelhos. Ou seja,
no ano 150, 160, 170, os 4 evangelhos já estavam na mão da igreja. A igreja já estava igual a gente está fazendo aqui, já estavam lendo os 4 evangelhos. Depois tem um cara aqui chamado Atanásio de Alexandria, esse já viveu 150 anos depois, ele nasceu entre 296 e 373. E aí ele fala num texto dele dizendo assim, que era necessário manter o cânon, porque o livro Pastor de Hermas não pertence ao cânon. Mas ele explica que cânon é esse. Pastor de Hermas, a gente conhece esse texto, um livro escrito depois, que não entrou na Bíblia. Estão entendendo o que eu estou falando? Aqui a gente está vendo os caras escrevendo na época, a coisa acontecendo, amém? Na época tinha Instagram, na época tinha fotografia, na época tinha blog, não. Como é que a gente fica sabendo como é que a igreja fez esse processo? Lendo quem escreveu na época, sobre outros assuntos, citando isso, amém? Então a primeira mensagem que a gente tem de que tem Bíblia dentro da igreja foi com Justino Martin no ano 100, ou seja, logo depois que Jesus ascendeu, João ainda estava vivo. Depois Irineu fala que tem texto, os 4 evangelhos estão sendo lidos. E mais tarde, Atanásio de Alexandria fala, gente, tem que preservar o cânon, e esse pastor de Hermas não faz parte. Porque ele queria falar para tirar o pastor de Hermas, mas ele fala que tem um cânon. Amém? Olha que bacana. E finalmente, a Bíblia ela aparece mesmo sendo citada como a gente conhece mesmo, mais na frente no concílio de Laodiceia, no ano 363. Ali na Laodiceia que se bota a lista dos livros que compõem o Novo Testamento. Então a partir de 363 a gente já sabe que já havia um Novo Testamento sendo usado pela igreja. Agora você me pergunta, pastor, por que você está falando isso tudo? Porque quando você sair daqui e tiver curiosidade de digitar lá como a Bíblia foi escrita, provavelmente o primeiro, segundo ou terceiro vídeo que vai aparecer para você, dos doutrinadores da fé, é dizendo que foi o imperador romano que fez a Bíblia. Num tal de concílio de Nicéia. Mentira. Mentira. Estou falando, mentira. Porque não foi isso. Justino no ano 100 está falando de Bíblia, Novo Testamento. Está entendendo? O concílio, esse concílio que eu acabei de citar, que é o concílio de Laodiceia, foi antes do concílio de Nicéia. E já tinha Bíblia. Eu não falei que Orígenes, que foi bem antes, também citava o Novo Testamento. Não chamava de Novo Testamento, mas falava as Escrituras, as cartas, os Evangelhos, os textos de domingo. Amém? Quem fez a Bíblia não foi o imperador, não foi encomenda de autoridade política. Quem construiu a Bíblia foi o Espírito Santo. E como que ela foi se instalando? Com milhares de pessoas dispersas ao longo do tempo que foram entendendo que aquilo era escritura sagrada, e sem ninguém mandar, sem ninguém juntar o pontinho, uma coisa foi se associando à outra. É sobrenatural. Não tem caso parecido na história. Tanto é que se você lê os documentos desses concílios, sabe o que eles fazem? Ele não diz reúna esse, ele diz reconhecemos que as igrejas estão lendo os livros. Reconhecemos. Eles não diziam que é para fazer, eles reconheciam. Tem um evento aqui que é muito bacana, vou trazer aqui rapidinho. Esse livro qualquer um pode comprar, tá? É um livro do Eusébio de Cesaré que chama História Eclesiástica, que conta os primeiros anos da igreja de Cristo. É ali que a gente sabe, por exemplo, como é que os apóstolos morreram e tal. Eusébio de Cesaré, ele usa como fonte um tal de Pápias, que já tinha escrito antes dele, mas que infelizmente os textos deles perderam, que ele escreveu na época dos apóstolos também. Presta atenção. Ele fala no ano de 260, olha, ele viveu entre 260 e 340. Olha que lindo. Olha o que esse cara fala. Ele fala que existiam 3 categorias de livros sagrados: os reconhecidos, os disputados e os espúrios. Os reconhecidos é que todas as igrejas da época dele já diziam: ok, isso aqui é escritura sagrada. Os disputados é que alguns achavam que era e alguns ainda tinham alguma resistência, tinham dúvida. E o terceiro é os que não eram reconhecidos por ninguém.
por exemplo, um tal de Evangelho de Maria Madalena. Sabia que tem um negócio desse? Evangelho segundo Maria Madalena. Sabia que tem isso? Tem. Ele era espúrio. Mentira, isso é falso. Tem o Evangelho de Tomé. Sabia disso? Espúrio. Não leio. Não leia mesmo. Pode ler qualquer coisa, amém? Vocês podem ler. Mas sabendo que a palavra é isso aqui, amém? Aquilo lá é literatura. Conta que Jesus brigou com o menino, matou ele, as coisas assim que não tem nada a ver. Então o Eusébio está dizendo assim: olha que ele está no século, olha só, o Eusébio está vivendo no século 3, século 4. Ele está dizendo: ó, existem 3 categorias de vida que a igreja está dizendo, uns são reconhecidos, uns disputados, outros fora. E olha a lista, ele apresenta uma lista. Você pode ler, História Eclesiástica, você acha na internet, PDF, baixa, 0800. Ele fala, ó, praticamente os 27 estão na lista dele dos reconhecidos, os que estavam sendo disputados: Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas. Todos os outros, ele dizia, todas as igrejas reconhecem que esses são escritores sagrados. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem é que mandou que por exemplo, Atos dos Apóstolos era escritor sagrado, Lucas era escritor sagrado, João era escritor sagrado, 1 João era escritor sagrado, Apocalipse era escritor sagrado? Alguém mandou? Tinha papa na época falando: essa vai ser a Bíblia. Não, é a igreja. A igreja foi reconhecendo como? Através dos sinais, prodígios e maravilhas que as escrituras estavam trazendo para as comunidades. Elas estavam entendendo e entendendo o que era esperado e o que não era. Amém, meu irmão, meu irmão? A minha abordagem hoje, meu irmão, não é no plano espiritual, estou falando no plano dos homens, do sobrenatural se manifestando. Deus manifestando a sua vontade através de efeitos históricos que a gente não consegue explicar, senão atribuindo ao Deus de Deus. Como assim, Zé? Eu nunca te vi, você nunca me viu. Eu moro a 1000 quilômetros de distância de você, e eu sei que João é, e você sabe que João é um escritor sagrado. Como? Como? Humanamente tem explicação? Não tem. E vocês querem a coisa mais bacana? Que no final, quando foi para bater o martelo, e dizer o que é Novo Testamento, foi-se usado 3 critérios. E o bacana é que a igreja tinha desenvolvido esses 3 critérios sem ninguém mandar. Simplesmente reconheceu-se que 3 características estavam naqueles livros. Olha o que eu estou falando, diferente do vídeo que vocês vão achar aí na internet. O imperador, não tem nada de imperador. Quando foram juntar o que a gente chama de Novo Testamento, a igreja entendeu que as comunidades cristãs estavam se baseando em 3 critérios. Ninguém ensinou isso, só aconteceu. Número 1, apostolicidade. Já perceberam que todos os livros da Bíblia foram escritos, do Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos ou pessoas que tiveram relação com os apóstolos? Lucas, secretário de Paulo; Marcos, secretário de Paulo e de Pedro; Pedro, Paulo, João, apóstolos; Tiago, irmão de João, irmão de Jesus, irmão pela casa, você sabe disso, filho de Maria. Ou seja, ou tiveram contato com o mestre, ou tiveram contato com a primeira geração de que tiveram contato com o mestre. Ou eu conheço quem conheceu Jesus, ou eu conheci Jesus. Olha que coisa. Todos eles. Segundo, ortodoxia. Todos são coerentes. Não tem nenhum que contradiz o outro. Algum livro diz que Jesus era irado. Algum livro diz que Jesus deu um ensino. Mateus fala que ele ensinou A, e João diz que ele ensinou B. Nenhum. Nada. Às vezes a gente encontra até contradição no relato. Foi 1 século ou 2 séculos. Jesus estava entrando na cidade ou saindo da cidade? Às vezes um apóstolo está falando que ele estava entrando, o outro está falando que ele estava saindo. Nos relatos do Evangelho a gente percebe isso. Jesus destruiu a banca dos cambistas na primeira vez que ele foi em Jerusalém, ou da terceira vez que ele foi em Jerusalém?
Você olhar para Mateus, ele destruiu lembra quando ele entrou lá e chicoteou os caras que estavam vendendo bombas ali na porta do templo? Se você olhar para Mateus, ele fez isso na antevéspera de ser crucificado, uma semana antes de ser crucificado. Se você olhar para João, ele fez isso antes de conversar com Nicodemos, quando ele estava começando o ministério. Então tem essas incongruências. Eu particularmente acredito que ele fez isso 2 vezes. Ele fez isso 2 vezes. Ele fez da primeira vez que ele foi e da terceira vez que ele foi. E João só escreveu o que ele fez na primeira vez, porque ele tinha que completar os outros evangelhos. É na minha opinião, em nome de Jesus. Mas é o que, como o Espírito Santo fala comigo. Mas pode ser que seja, um desencontro. E meu irmão, isso aí significa que a Bíblia está errada, que ela é mentirosa? Não. Se você perguntar para um delegado, quando ele pega 2 pessoas para prestar depoimento, se os 2 depoimentos forem exatamente iguais, até que amanhã teve aula com o Roma, é ou não é? Se os dois depoimentos forem exatamente iguais, você sabe que isso aí é um sinal de falsificação? Porque ninguém assiste o mesmo episódio pelo mesmo ângulo. Teve um acidente aqui fora, vamos chamar o irmão Juarez para prestar o depoimento. O que aconteceu? Eu estou do alto do púlpito, prestando atenção na palavra, não estou olhando para fora. Eu vou falar, eu ouvi um barulho e depois alguém caiu. Aí depois o Juarez falou, não, o cara caiu e depois veio o barulho. Por quê? Porque a gente não está combinando, entendeu? São pontos de vista. Então olha só, a incongruência quando é encontrada na Bíblia é sinal de veracidade, de que a coisa não foi fabricada, de que a coisa ela foi espontânea. Então, meu irmão, por que eu estou falando isso? Porque você pode encontrar contradição nos relatos, mas jamais contradição na mensagem. A mensagem nunca se contradiz. Nunca. E o terceiro critério, o testemunho da igreja primitiva. O fato das primeiras comunidades cristãs espontaneamente reconhecerem que certas cartas eram escritura sagrada, que certos textos eram escritura sagrada, que estavam no mesmo patamar do que a Tanakh que eles liam, ou como eles chamavam na época, profetas, que é o Antigo Testamento. E simplesmente, meu irmão, minha irmã, eu concluo isso. O Novo Testamento, ele simplesmente aconteceu. Ele simplesmente aconteceu. Sem ninguém. Paulo escrevia 1 Coríntios pensando, estou escrevendo o Novo Testamento? Não. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Ele morreu e não viu o Novo Testamento. Nenhum apóstolo viu o Novo Testamento. Talvez João tenha sido que viu mais perto do que seria o Novo Testamento. Mas aquelas pessoas que estavam escrevendo, eu não sei se Lucas viu, mas provavelmente não. Marcos, provavelmente não. Eles simplesmente estavam escrevendo e a igreja reuniu e a igreja entendeu que era cano e a igreja foi e disse aqui vai completar o Antigo Testamento. E a Bíblia foi composta. Amém? Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, tem alguns textos que são aí, como eu disse, tem Bíblias de alguns ramos do cristianismo que são diferentes, como eu citei os católicos, tem também aqui os ortodoxos, tem a Bíblia etíope, que eles incluem textos, mas todos no Antigo Testamento, outras escrituras rabínicas. Nós, os protestantes, vamos dizer assim, nós que viemos de uma renovação do cristianismo aqui pós-século XVI, a gente não adota esses. E eu quero terminar só fazendo essa defesa. Meu irmão, vou apelar só para a razão. Quem pode mais, pode menos. Quem pode menos, pode menos. Então eu fico com a Bíblia enxuta, sem acrescentar. Se é que é duvidoso, não acrescenta, porque Deus é verdade, não é isso? Jesus é verdade. Então o que é verdade é verdade. O que talvez seja verdade, meu irmão, já não é verdade. Então a gente não vai arriscar, né, irmã Alice? Para que arriscar?
Quer ler? Pode ler, mas saiba que aquilo é literatura. Escritura inspirada é o que foi moldado pelo Espírito Santo de maneira sobrenatural ao longo de 1500 anos, de uma maneira que escapa à vontade dos homens, que simplesmente se manifesta como um ato sobrenatural de Deus. E isso é a nossa Bíblia. Não há igual em lugar nenhum, em nenhum outro período. Amém? Em nome de Jesus. Então, se aparecer para você Evangelho de Maria Madalena, literatura. Evangelho de Tomé, literatura. Nem perde tempo com isso, meu irmão. Nem perde, não vale, tá? Não vale. Já passei o olho, não vale, tá, irmão Zé? Olha, não, que só vai te deixar com raiva. Como assim? Esquece isso. E meu irmão, minha irmã, e a nossa Bíblia é a Bíblia que a gente recomenda aqui. Nós vamos falar no momento certo sobre as traduções da Bíblia, aquelas que a gente sabe que a gente tem certeza aí que estão buscando a fidelidade com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Com aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Que Ele continue falando ao seu